paz do Senhor, meu querido professor da Escola Bíblica Dominical de Jovens, a tal EBJ, né? Olha só, nós estamos já na nossa 12ª lição, né? Do nosso segundo trimestre do ano 2024, que fala sobre o padrão bíblico para uma vida cristã. Eu estou aqui na cidade de Criciúma, nos estúdios da ADC TV, e você está me vendo aí no canal ADC Educacional. Nós temos aqui todas as faixas etárias de aulas, né? Desde para criança, adolescente, jovem, adulto, e eu quero que você fique aqui comigo para que nós possamos aprender um pouquinho mais juntos. Não esqueça de acionar o sininho, fazer seu comentário e nos ajudar. Hoje nós estamos indo para a nossa 12ª lição, como eu iniciei falando. Nós vamos falar hoje a realidade bíblica do Evangelho na cultura. É muito importante você falar sobre esse assunto com o seu jovem e ter tranquilidade, ter paciência e fazer o seu jovem participar dessa lição. Meus queridos, nós temos aqui o nosso texto do dia, que está baseado em 1 Crônicas, capítulo 12, né? Capítulo 12 e versículo 32, que diz assim: dos filhos de Isacar, destros na ciência dos tempos, para saberem que Israel devia fazer. 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Nós temos também o nosso resumo da lição, a nossa síntese, que diz assim: o Evangelho nos ensina a interagir com a cultura dos nossos dias sobre a perspectiva da palavra de Deus. Nós vamos ter o objetivo de mostrar para os nossos jovens a importância, né, da cultura, saber que o Evangelho não é contra a ciência e ressaltar o poder transformador do Evangelho em todas as culturas. Juntos, nesta lição, professor, nós veremos o quanto a fé cristã tem interferência na cultura. Povos e nações foram alcançados através do cristianismo, não é verdade? Por isso, meu querido professor, é de extrema importância que você foque na influência que o cristianismo tem no mundo. A cultura, muitas das vezes, tem ido contra a palavra de Deus, né? Mas o Evangelho tem transformado a cultura de vários países. Você vai ali no continente, na região da África ali, você vai ver muito isso, né? Um poder cultural que está dentro deles, que às vezes é contra o Evangelho, né? Só que o Evangelho chega lá e muda, e a cultura começa a ficar a cultura do reino e Deus é glorificado. Meu querido professor, eu quero lhe lembrar também que é importante de você ler, né, o texto bíblico em classe com os seus alunos. Um lê um versículo, outro lê outro, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Vamos para a nossa introdução? A nossa introdução diz assim, ó: quando se fala a respeito do Evangelho e seu alcance, é preciso que se observe as transformações que ele gera nas culturas aonde chega. Na história da humanidade, percebe-se que muitos países passaram por grandes transformações social, positivas, quando o Evangelho chegou em suas terras. Famílias foram valorizadas, que não eram, as mulheres eram respeitadas, que não eram, crianças educadas, que não eram, e pessoas tiveram um rumo em sua vida. Nesta lição, veremos a importância que o Evangelho tem para a cultura de nossos dias, independente do lugar em que se encontra. O nosso primeiro subtópico fala sobre a importância da cultura. O nosso primeiro tópico, né? O primeiro subtópico diz o que é cultura. Eu anotei aqui, ó. Antes de tudo, nós precisamos entender o conceito de cultura. A cultura vai desde a linguagem, a forma que as pessoas se vestem, mas em suma, ela é
esse significado de cultura. A cultura é a língua de um povo, que pode muitas das vezes sofrer modificações com o passar do tempo, né? A cultura também, o autor vai escrever, que engloba assuntos como arte, o conhecimento científico, a linguagem e as tradições do povo. Então, o que é cultura? A cultura é a tradição do povo, é o jeito que ele fala, a língua dele, isso tudo é cultura. Então, isso é a cultura de um povo. Por exemplo, nós brasileiros, né, nós temos algumas culturas, né? O português nosso, falar em português, é uma cultura, né? Nós temos várias culturas, né, aqui no Brasil, então é uma cultura nossa. Lá na África existe outra cultura, lá na Europa existe outra cultura. O país, por exemplo, da Itália, né? A Itália, a gastronomia da Itália, por exemplo, massa, é cultural também. Então, nós temos a nossa cultura aqui no Brasil também. A cultura do Antigo Testamento, né? A cultura do Antigo Testamento. Eu anotei aqui, querido professor, depois de entendermos o que significa cultura, é preciso saber que ela pode ser modificada ao longo dos anos. Isso acontece, ter uma interferência. Por exemplo, eu vou usar a Bíblia aqui, o ambiente em que a Bíblia foi escrita era voltado em boa parte para a criação de animais. A fé era passada de gerações entre pais e filhos, sendo os pais responsáveis por ensinar e doutrinar as famílias, né? Até isso atingia vários âmbitos, né? Além da fé, os pais interferiam na escolha dos cônjuges, por exemplo. Então, o pai pegava a moça, o pai que tinha a moça, a família que tinha a moça e a família que tinha um moço, e faziam um casamento, tal do casamento arranjado, né? Era cultural isso também. Ainda existe isso em alguns países, mas na Bíblia isso acontecia muito. Então, é uma cultura que se tem. Vemos isso ocorrendo no caso de Isaac e Abraão, quando este ordena ao seu servo ir escolher a esposa para Isaac. Então, só um exemplo aqui de cultura no Velho Testamento. No Novo Testamento, né, a cultura do Novo Testamento, os países que o Evangelho chegou inicialmente possuíam uma cultura dominante romana. Os romanos administravam a forma militar o mundo conhecido. Eles eram imbatíveis e dominaram de certa forma o mundo. Então, aonde o Evangelho chegava, né, chegou inicialmente, a cultura romana era muito forte. Os romanos dominavam toda aquela região, o tanto que muitos discípulos do Senhor, muitos apóstolos foram perseguidos também por esses romanos, né? Até aqui, querido professor, é importante que você tenha inserido essa afirmação de que a cultura sempre esteve em torno do cristianismo. Então, sempre existiu cultura, enquanto o evangelho também é pregado. Sendo muito importante que cada jovem possa compreender o passado, né? Então, é muito importante você deixar isso claro, que a cultura sempre andou ao lado, né, do povo de Deus, e no Velho Testamento e no Novo Testamento. Isso é muito importante você falar para o seu aluno. Nosso segundo ponto é sobre o Evangelho e a ciência. Quando se fala em ciência, vem ponto de interrogação, né? Vem ponto de interrogação em muitas cabeças dos nossos jovens, e muito foi pregado que a ciência era do diabo, né? Por causa de alguns estudos científicos que pregam contra o Evangelho. Mas nós sabemos que a ciência ela é importante também, e ela pode sim andar junto com a cultura bíblica, né? Com a cultura do Evangelho. Deus dotou os homens, né? O primeiro subtópico vai falar a ciência nos tempos antigos. Aí eu anotei aqui: Deus dotou os homens dos tempos antigos para gerar avanço através da ciência. Vemos construções magníficas nos tempos antigos, avanços em ferramentas e engenharias, e até na Bíblia, né, nós vemos isso. Nós vemos Salomão, aquelas construções daquele templo. Você vai estudar o templo que está subindo os 2 discípulos, se não me faz na memória,
em Atos dos Apóstolos ali, estão subindo os 2 discípulos, os 2 apóstolos, eles estão subindo para orar, e tem um paralítico na Porta Formosa, e você vai estudar sobre aquele templo, né? Um templo grande, magnífico. Como aquilo tudo foi feito? Foi através do conhecimento, através da ciência, através de ferramentas que foram criadas. Então, a ciência está também nos tempos antigos aí. A ciência em nossos dias. Com o iluminismo, chegou um método científico trazendo regras para serem realizadas nas pesquisas e na ciência, estabelecendo mecanismo para que as experiências científicas pudessem ser testadas rapidamente. Isso fez com que muitos cientistas passassem a abordar a questão de Deus não existir, por podermos comprová-lo. Então, muitos cientistas começaram a querer negar a existência de Deus, e isso gerou uma distância do povo de Deus quanto ao estudo da ciência, né? Então, nós vimos isso no dia a dia nosso, nós vimos isso que vem acontecendo e trazendo esse poder, né, de tentar, na tentativa, eles tiveram de separar a fé da ciência. Tais cientistas, até o autor vai escrever aqui, se esquecem que grandes universidades foram fundadas por cristãos, né? Cristãos, como Harvard, tem como lema a verdade para Cristo e para a igreja, pois foi fundada por servos de Deus, mostrando que o evangelho não é contrário à verdadeira ciência. Então, nós que servimos a Deus e que confiamos na Bíblia Sagrada, nós precisamos deixar claro aos nossos jovens que nós não somos contra a ciência. Nós somos contra alguns métodos que alguns cientistas usam para tentar comprovar a não existência de Deus. No entanto, a gente tem certeza da existência de Deus. Por isso que o nosso terceiro subtópico vai falar sobre a ciência e a Bíblia, né? A ciência e a Bíblia. Chegamos nessa vertente e podemos entender o quão difícil pode parecer conciliar a ciência e a palavra, até por causa desse desequilíbrio de alguns cientistas, né? Pois a ciência traz que precisamos experimentar e testar e ver e comprovar para que de fato seja. Então, eu preciso palpar, eu preciso olhar, eu preciso ver, né? E aí distanciei a fé. Aí tu olha, como que a ciência e a Bíblia vão se fechar, né? Reconhecemos que o método científico pode ter tido grande avanço e sido útil para descobertas, mas a Deus ninguém consegue explicar, né? É a fé que possui esse poder. Você sente, você experimenta, né, servir a Deus. A ciência não consegue explicar a salvação, o poder de uma oração e tantas outras coisas que somente a palavra de Deus esclarece. Então tem coisas que a ciência não vai conseguir explicar. A ciência não vai conseguir explicar a fé, né? A ciência não vai conseguir explicar como o cara em fase terminal de câncer vê e testemunha sobre que é um anjo angelical, algo poderoso, algo celestial do céu chegou ali e falou com ele e ele sai andando. A ciência não vai conseguir explicar, porque isso é fé, isso é Deus, isso é milagre de Deus. Nós vamos falar sobre agora a arte e a Bíblia. Vemos a presença da arte através da palavra, né? O que eu já citei aqui, o Templo de Salomão era uma obra de arte. A poesia se fez presente nos salmos e corinhos dos israelitas. Porém, as esculturas eram rejeitadas por eles porque as viam como uma forma de idolatria. Mas a arte sempre existiu também no contexto bíblico, né? A arte sempre existiu e isso é importante ser falado nessa aula. Vamos para o nosso último tópico. O nosso último tópico fala sobre uma cultura transformada pelo Evangelho.
Primeiro ponto, um evangelho transformador. Podemos ver a influência do evangelho em várias vidas de pessoas. Uma vez que é um encontro com Cristo, nós nos tornamos nova criatura. Então, nós servimos a um evangelho transformador, que transforma a cultura, que transforma tantas coisas, né? Por exemplo, vamos lá. O carnaval aqui no Brasil é cultural, né? É cultural. Só que quando o evangelho chega numa pessoa, ela é transformada, ela não precisa mais daquilo, né? Porque ela fica com a cultura do evangelho, né? Na família, né? O evangelho também transforma. É um dos ambientes onde a fé cristã tem demonstrado grande transformação, é na família. Deus transforma a família, Deus cura. Deus, quando o evangelho chega, Deus modifica, né? Deus muda as pessoas. Por exemplo, quando o evangelho chega, os filhos já são criados no temor do Senhor. Tem a consciência de vida eterna, já muda conforme eles são criados, né? Uma pessoa que não recebeu a Jesus, não aceitou Jesus, e uma pessoa que aceitou Jesus, é totalmente diferente a criação, né? Isso não quer dizer que na família não vai ter coisas culturais, não é isso, mas se interfere naquilo que é bíblico, é mudado, é transformado pela cultura do evangelho. Então a pessoa começa a viver um novo tempo, né? Na sociedade, é notável quantas pessoas são transformadas pelo evangelho na sociedade, quantos testemunhos impactantes a gente vê, né? A sociedade abençoada pelo evangelho e seus efeitos de vida fica claro para nós, né? E não são poucos testemunhos de pessoas que foram impactadas, né, pelo Espírito Santo, seus comportamentos foram transformados. Então, nós vimos também uma cultura transformada pelo Evangelho através da palavra de Deus, pessoas que foram alcançadas na sociedade. Então, neste momento, querido professor, eu até anotei aqui, para não me esquecer, é importante você questionar seus alunos sobre o que o Evangelho fez na vida deles, né? Abra um espaço para testemunhos em sua sala de aula para inspirar o restante das pessoas em aula. Então, as pessoas vão testemunhar do quanto o Evangelho transformou a sua mente, a sua vida e o quanto o Evangelho é importante para nós cristãos. Conclusão, o Evangelho produz mudanças significativas na cultura de um povo. A palavra de Deus nos mostra que o pensamento do ser humano foi afetado pelo pecado e que por isso o homem tende a deixar a Deus de fora da ciência, por receio de que as respostas que tanto procura sobre o passado ou para avanços que desejam fazer no futuro, e o obriga a aceitar a existência do Todo-Poderoso e do seu Deus. Terminamos mais uma aula, a 12ª, sobre a realidade bíblica do Evangelho na cultura. Então, quando o Evangelho chega na cultura, a cultura também é transformada na sociedade, transformada na família, transformada no jovem. Se aquilo que era cultural feria o princípio bíblico, a pessoa vai deixando e aquele ambiente vai mudando, né? A cultura daquele povo vai mudando. Se era um povo que tinha uma linguagem perversa, quando o Evangelho chega, isso muda, porque o Evangelho é poderoso para fazer isso. Na última aula, nós vamos trabalhar sobre a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Então, lembrando, não se esqueça de acionar o sininho, fazer os comentários, que é muito importante. Quero mandar um abraço aqui para o nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Weiler, nosso vice-presidente, pastor Adriano Sebem, superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor Carlos de Souza, coordenador da ADC TV, pastor Ramon de Mello, o diretor de imagem, presbítero Adriano Fidelis, e nas artes dos slides, o Julian Pereira. Meu querido, que Deus abençoe a tua aula. Espero que eu pude aqui esclarecer algumas coisas.
Se você tem alguma dúvida, coloque ali no chat que a gente também, nos comentários, que a gente tenta sanar algumas dúvidas, tá bom? Que Deus abençoe a tua semana, a tua vida, a tua aula e vamos que a vida não para. Deus te abençoe!